Espírito me direciona, por exemplo, esse versículo aqui, ó. Se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é você ter algo contra o teu irmão. É o teu irmão ter algo contra você. Se você estiver ali no altar para ofertar, deixa a tua oferta diante do teu altar e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Uma vez eu estava orando dentro da igreja. Estava orando antes de começar a reunião. E o Espírito Santo trouxe uma pessoa na minha mente. E ele falou para mim, essa pessoa aqui não gosta de você. Eu sabia que a pessoa não gostava de mim. Eu não sabia o porquê. Porque, na verdade, eu nunca tinha conversado com a pessoa. Nunca. Eu nunca tinha trocado um bom dia, uma palavra. Era uma pessoa que eu conhecia porque morava no mesmo lugar e tal. Não tinha. Eu não sabia por que a pessoa não gostava de mim, mas ela não gostava. Na verdade, eu tinha as minhas percepções, mas eu nunca tinha nem conversado com ela. E ela passava por mim, a pessoa passava por mim, ela fazia sinal da cruz, ela me chamava de macaca. Eu já ouvi, eu estava passando e ela estava conversando com outra pessoa e falou, tá vendo, ali vai a macaca. Eu não falava nada, porque eu continuava a minha vida. E aí eu fui embora da cidade. E quando eu estava na igreja orando, o Espírito Santo falou, lembra dessa pessoa? Eu falei, lembro. Pois é, ela tem raiva de você. Ela não gosta de você. Então você precisa ir lá se consertar com ela. Você precisa ir lá pedir perdão para que você continue trazendo a sua oferta de oração aqui. Para que você continue mantendo esse relacionamento. Até então eu não tinha entendimento nenhum. Naquele momento eu passei a ter. E aí eu tinha uma escolha a fazer. Ou eu ia lá e pedia perdão para ela, mesmo sem ter feito nada. Ou eu ia continuar vivendo do jeito que eu achava certo, né? Que às vezes a gente quer viver segundo a nossa justiça. Mas a nossa justiça é ínfima comparada à justiça de Deus. A nossa justiça comparada à justiça de Deus é trapo de imundície. E aí eu tenho a minha escolha, né? Eu tive a minha escolha a fazer. Ou eu falo, não, eu não fiz nada com ela, eu não preciso pedir perdão. É ela que precisa pedir perdão, porque foi ela que me chamou de macaca, é ela que ficava me evitando na rua, falando de mim, ela que me ofendeu, eu nunca fiz nada pra ela, então não preciso pedir perdão. Eu poderia ter me justificado diante de Deus, porque essa é a minha justiça. Mas a justiça de Deus, ela está muito acima da minha. Muito acima, é inconcebível, eu não consigo nem entender. E aí, eu falei, tá bom, Senhor, porque eu já tinha entendido que eu não vivia mais segundo a lei, eu não vivia mais segundo a minha justiça, segundo a minha concepção do que é certo ou errado. Porque a minha concepção do que é certo e errado é extremamente limitada. Eu já não vivia mais assim, eu vivia segundo o Espírito que habitava em mim. E eu falei, então tá bom, Senhor. Eu vou lá pedir perdão quando eu tiver a oportunidade, porque eu estava em outra cidade. Então, continuei vivendo a minha vida cristã, mas eu já tinha tomado a minha decisão de quando eu tivesse a oportunidade, eu iria pedir perdão. Então, assim que eu viajei para a minha cidade natal, a primeira coisa que eu fiz foi ir na casa da pessoa e pedir perdão para ela. Cheguei e falei, se eu te fiz alguma coisa no decorrer da minha vida, eu peço que você me perdoe. Se eu te fiz algo que te ofendeu, que te magoou, você me perdoe. Ela recebeu, mudou totalmente a concepção sobre mim, parecia outra pessoa. Ela falou assim, não, imagina, você é uma mulher honrada, uma mulher, você e seu marido são pessoas honradas, uma mulher de Deus, imagina, tá tudo bem e tal. Parecia outra pessoa. A partir daquele momento, eu chego a ficar emocionada com isso, porque os mistérios de Deus são tão profundos. A partir daquele momento, a gente não se tornou amiga, mas a gente começou a trocar palavras, conversar, bom dia, boa noite e tal. Quando ela me via, ela me cumprimentava, sorria, mudou totalmente o negócio, a coisa. Impressionante. E aí, gente, sabe o que aconteceu? O marido dela morreu. Quando o marido dela morreu, adivinha
quem o Espírito Santo usou para poder ir lá levar uma palavra de conforto? Eu fui lá fazer uma visita, levar uma palavra de conforto, abracei, falei do amor de Deus. Imagina se eu não tivesse tomado a decisão de pedir perdão para ela, mesmo não tendo feito nada. Eu não teria essa oportunidade de ir lá plantar uma sementinha no coração dela. Então, a justiça de Deus é muito maior do que a nossa. Então é isso. A lei, ela é muito pequena em relação à lei de Deus, à justiça de Deus. Então é isso, o Espírito Santo, que a gente passa a não viver mais pela lei. Porque a lei, ela é muito pequena em comparação a Deus, ao Espírito, ao viver pelo Espírito. E aí o Espírito, ele vai nos ensinando, nos moldando, nos guiando, dizendo assim, é desse jeito, sabe? Se peça perdão a essa pessoa, faça isso ou aquilo. Nossa, quantas vezes o Espírito Santo me levou a pedir perdão? Essa não foi a primeira pessoa, né? Essa foi a primeira pessoa que eu pedi perdão, que eu não tinha feito nada. Mas outras pessoas que eu realmente tinha ofendido, que eu realmente tinha machucado, e eu fui pedir perdão. Então é assim, o Espírito, ele vai nos conduzindo. Então isso é viver pelo Espírito e não pela lei. E mesmo, volto a repetir, mesmo vivendo pelo Espírito, vai ter momentos que você vai pecar, que você vai errar, que você vai deslizar na lei, porque você ainda está preso nesse corpo carnal. Mas você não é mais justificado pela lei, entende? Agora você é justificado pela fé no Filho de Deus. Eu espero ter sido clara para que você entenda e viva um evangelho de liberdade em Cristo e não de prisão pelos mandamentos, sabe?